Olá, eu sou Lilian Graziano, professora da Fundação Dom Cabral na área de gestão de pessoas, liderança e outras disciplinas do comportamento humano. Se você for tão curioso ou curiosa quanto eu, deve estar se perguntando: mas quer dizer então que uma professora da FTC vai falar sobre superpoderes? Que coisa mais esquisita é essa? Bom, peraí que eu explico. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com o tema da felicidade humana. E foi nessa época que eu conheci o modelo das forças pessoais, que é o modelo que eu quero trazer hoje para vocês. Bom, primeiro vale dizer que a preocupação com a felicidade já é bastante antiga. Grandes teóricos já se debruçaram sobre o tema. Aristóteles, por exemplo, dizia que a verdadeira felicidade era aquela advinda do exercício das virtudes. Ou seja, as pessoas iam se sentir genuinamente felizes quando elas colocassem as suas virtudes em prática. E foi partindo dessa visão aristotélica de felicidade que um psicólogo americano chamado Christopher Peterson começou a se interessar pelo estudo das virtudes. Mas a primeira obstáculo com o qual ele se deparou foi justamente pensar que virtudes estariam muito ligadas ao elemento cultural e, portanto, poderiam variar muito de cultura para cultura, de contexto para contexto. Isso seria um obstáculo para se fazer ciência. Porque, afinal de contas, a gente não pode fazer uma ciência que sirva, por exemplo, para a cultura ocidental e deixe de fora as peculiaridades da cultura oriental. Aí ele fez um trabalho realmente bastante meticuloso e bastante extensivo, que foi reunir mais de 200 códigos de conduta da humanidade. Quando eu falo código de conduta, eu quero dizer Bíblia, Alcorão, Código Samurai, Bushido, Talmud, escritos de Confúcio, Bhagavad Gita e tantos outros, na verdade mais de 200 deles. E aí ele começou a procurar se havia virtudes que aparecessem em comum a todos esses códigos. E por incrível que pareça, ele chegou a 6 virtudes: coragem, sabedoria, justiça, humanidade, moderação e transcendência. Claro que cada uma dessas virtudes tem uma definição específica, mas para nós aqui, nesse momento, não vai ser importante. O mais importante é entender que quando os pesquisadores olharam para essas 6 virtudes, sem dúvida eles haviam encontrado uma coisa importante. Eles haviam encontrado virtudes que aparecem em todas as culturas, são inclusive chamadas de virtudes ubíquas por aparecerem em todas as culturas, ou pelo menos em todas as culturas pesquisadas. Isso era importante, mas não era suficiente, porque eles, enquanto psicólogos, entenderam que uma virtude é uma determinada característica da qual nós, seres humanos, vamos nos aproximando pouco a pouco ao longo da nossa vida, ao longo do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Então, era talvez mais importante do que simplesmente saber se o sujeito tem ou não tem sabedoria, por exemplo, era entender que característica um ser humano tem que ter para mais rapidamente atingir a virtude da sabedoria. E aí eles começaram a fazer uma engenharia reversa. Eles começaram a se perguntar, a fazer esse tipo de pergunta, e com isso chegaram a algumas características humanas. Por exemplo, no caso da sabedoria, que característica um sujeito tem que ter para mais rapidamente atingir a sabedoria? Talvez se ele tiver curiosidade, interesse pelo mundo, talvez se ele for uma pessoa que tenha gosto pela aprendizagem, pelo ato de aprender, que ele goste de fazer isso, poxa, talvez essas sejam características que vão levar essa pessoa mais rapidamente à sabedoria. E foi então fazendo essa engenharia reversa que eles chegaram a um conjunto de 24 características. Observe que cada uma delas ligada a uma das 6 virtudes. E esse conjunto de 24 características foi-se dado o nome de forças pessoais. As forças pessoais representam aquilo que de melhor uma pessoa tem a oferecer para o mundo. Mas não pense que nós estamos falando aqui de características corporativas, de competências organizacionais. Não, se trata daquilo que está ligado às virtudes e, portanto, fala sobre a sua essência como ser humano no mundo. E é justamente por representarem o seu melhor que as forças, quando utilizadas, vão acabar garantindo para você resultados extraordinários. É por isso que eu as comparo com superpoderes. Porque
Se a gente pegar os superpoderes dos super-heróis, nada mais são do que um conjunto de habilidades nas quais ele é muito bom e que ele pode lançar mão, que ele pode utilizar quando ele tiver os grandes desafios, como, por exemplo, salvar o mundo. E você? Quando você está diante de uma crise, diante de uma situação desafiadora, o que você pode dispor para poder lidar com essas situações, se não aquilo que de melhor você tem a oferecer para o mundo, se não aquilo que diz respeito à sua essência como ser humano? A grande questão é que a gente não conhece os nossos superpoderes porque nunca fomos treinados a isso. Nunca ninguém nos disse que nós os tínhamos. E até, inclusive, se a gente continuar a analogia com super-heróis, a gente vai perceber, inclusive em alguns filmes que passam no cinema, que o próprio super-homem, por exemplo, teve que aprender a lidar com os seus superpoderes. Porque no instante zero, ele sequer os conhecia. Mas um pouquinho mais adiante, quando ele passa a conhecê-los, ele não sabe lidar, ele tem que controlar a sua super força, porque apesar de ser um superpoder, se usado em excesso, pode trazê-lo em situações bastante complicadas, pode fazer com que ele destrua coisas que ele não quer destruir. Ou seja, se até mesmo os super-heróis têm que conhecer as suas forças, os seus superpoderes, para aprender a lidar com eles, nós também temos que fazer a mesma coisa, nós também temos esse mesmo processo. Agora, o bacana que talvez você não saiba é que a ciência criou um inventário, um teste, como a gente gosta de chamar no senso comum. E esse teste, esse inventário, é capaz de mostrar para você quais são os seus 5 superpoderes, ou seja, quais são suas 5 forças pessoais. Esse inventário vai pegar a lista de 24 características, que são as 24 forças, e, por meio de uma série de perguntas, vai conseguir trazer a resposta, mostrando a você, dessas 24, quais são as suas top 5, quais são aquelas nas quais você é muito bom. Observe uma coisa importante. Não significa que você não possui as outras, porque, na verdade, se você olhar para a lista das 24 forças pessoais, você vai ver que, em alguma medida, nós possuímos todas elas. Portanto, não se trata de um teste que vai dizer qual você tem e qual você não tem. Muito pelo contrário, é um teste que vai medir o quanto você tem de cada uma delas. E nós vamos chamar de forças pessoais apenas as 5 primeiras, que são as 5 mais fortes. Quando você utilizar as suas forças pessoais, as suas 5 primeiras, significa que você está usando aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você é muito bom. Portanto, os seus resultados serão excepcionais. Está curioso ou curiosa para conhecer suas forças? Então vamos lá. Existem 2 sites que você pode acessar para poder preencher esse inventário. O primeiro deles é o original, o AuthenticHappiness.com. É um site da Universidade da Pensilvânia, e lá você procura o teste VIA, que é a abreviação de Values in Action, é o nome do teste, e aí você vai preencher um questionário de 240 perguntas. Essa é a sua versão original. Observe que se são 24 forças e 240 perguntas, é um teste que vai ter 10 perguntas para medir cada uma das forças, portanto é um teste bastante preciso, né? O inconveniente para algumas pessoas é que ele é em inglês. Mas se você tem um inglês razoável, né, não precisa ser fluente não, mas um inglês razoável, você consegue fazer. Até porque você tem tempo para parar, para olhar uma palavra no dicionário, enfim. Eu recomendo fazer esse justamente por ser o mais completo. Agora, existe um outro site chamado viacharacter.org, é de uma instituição também bastante séria, que tem o mesmo teste, porém, numa versão mais curta, né? O conveniente, ele está em português. Aliás, você vai escolher, ele está disponível em qualquer idioma. Você escolha português do Brasil e você pode preencher o teste. Qual é o inconveniente? Justamente por ele ser um teste mais curto, ele tem uma precisão um pouco menor do que o teste original. Mas, sem dúvida nenhuma, que é válido e é possível fazer, e se você não tiver outra alternativa, é melhor fazê-lo e conhecer suas forças por meio dele, porque ele também é um teste válido. Ok? Então você tem esses 2 sites, em ambos você vai poder se registrar, se cadastrar, não é necessário fazer o teste de uma vez só, se você precisar parar para alguma coisa, você pode retomar o cadastro depois, login e senha, e pode terminar de fazer.
Tenho certeza que você vai gostar, você vai achar bastante interessante descobrir aquilo que você tem de melhor a oferecer para o mundo, tá? E a partir daí, eu acho que o desafio é usar, é colocar em prática, é realmente colocar essas forças, colocar esses superpoderes a seu favor. Bom, mas para que isso tudo? Imagine a seguinte situação. Vamos pegar o super-homem. O super-homem, além de ter super força, além de ter visão de raio-x, ele principalmente é alguém capaz de voar. Então vamos imaginar que o super-homem, que é capaz de voar, é chamado para salvar o mundo. E aí o que é que ele faz? Vai para o ponto de ônibus, ficar esperando o ônibus passar, porque ele tem que ir salvar o mundo. Faria sentido? Pensa, não seria patético? Seria até ridículo, porque como que ele, sabendo voar, vai para o ponto de ônibus ficar esperando o ônibus passar para poder aí, então, salvar o mundo? Pois é. Cada vez que nós somos colocados em um desafio e não usamos as nossas forças pessoais, ou seja, os nossos superpoderes, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa que o super-homem se ele tivesse ido para o ponto de ônibus ao invés de sair voando para salvar o mundo. Então lembre-se, você tem essa capacidade de entregar o seu melhor. Então, que melhor situação para fazer isso, senão aquela que te desafia? Nós estamos vivendo um momento delicado, um momento difícil, que nos está desafiando de diversas formas, que nós nunca sequer imaginamos. Não seria interessante que a gente soubesse quais são as ferramentas que a gente já tem, que a gente já dispõe para poder viver e superar essa situação, superar esse momento? Sem dúvida nenhuma. Então eu convido vocês a fazerem esse inventário, a descobrirem suas forças, a estudarem sobre o assunto para entender o que as forças significam, o que cada uma das suas forças significa, e para isso eu vou deixar um link na bibliografia que você possa consultar, possa conhecer, e a partir daí usar. Porque isso tudo, gente, vai passar. E o que é importante é a gente saber como que a gente vai passar por isso, para que a gente, no final, consiga sair muito melhores, transformados, muito melhores do que a gente entrou. Agora, faça a sua parte, porque se a gente fizer, o resultado vai ser extraordinário. Muito obrigada. Beijo grande a todos.